professores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como foi a semana? Como foi a aula da semana passada? Daí conta aí pra gente, deixa aí nos recados, aí nos comentários, que nós estamos todos os dias lendo os recadinhos de vocês, todos os santos dias. É assim, algo que a gente não esquece, é de ler ali os comentários. Muito obrigada já pelos seus comentários, por tirar um tempinho para estar aí comentando. Tem tantos professores, né, que deixam tantos comentários, a gente fica muito feliz. Muito bem-vindo você que está chegando agora no nosso canal e você que já está aí há muito tempo, obrigada aí pela parceria, obrigada aí por estar sempre assistindo às aulas. Eu sempre tenho lido comentários assim, tô sempre assistindo às aulas, eu não dou a minha aula sem assistir a sua primeira. Então, gente, muito obrigada mesmo por todo aí o respeito com o nosso trabalho né, que a gente tem essa credibilidade aí com vocês. Muito obrigada por deixar a gente fazer parte das suas aulas através dos nossos conteúdos. Muito obrigada de coração. E hoje nós estamos já com a aula de número 2. O Papai do Céu ajuda um amigo que tinha medo. E daí, como é que tá o panorama aí na sua sala? A sua centopeia ali, como é que tá? Vamos colocar o segundo círculo, né, nessa aula agora. Vamos lá, texto bíblico se encontra em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 16. E depois vocês vão pular lá para o capítulo 7. Quais são os objetivos? Nessa aula a gente vai trabalhar sobre o medo com as crianças, que isso é muito normal nessa faixa etária. Nós adultos já temos vários medos, né? Imagina essas crianças nessa faixa etária, é muito comum elas terem medo. Porém, o medo excessivo é prejudicial. Tem um medo, né? Normal nós temos medo, porque até o medo se torna uma segurança pra gente, né? Não posso mexer naquilo ali é perigoso. Então, certo, tem medos, né? O medo normal, ele é uma proteção pra gente. Agora, esse medo excessivo, esse é prejudicial, e é isso que a gente tem que dizer para as crianças, né? Que nós precisamos aprender a ter fé e confiar no Papai do Céu, porque Ele está sempre conosco. Objetivos, entender que sentir medo é normal e saber que confiar no Papai do Céu nos levará à vitória. É verdade? Versículo: não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Encontra em Salmos no número 3 e o verso 6. Nós trabalhamos na aula 13, né, sobre o livro de Salmos. Então, gente, foi uma aula incrível que eu dei com os meus alunos. Essa aula eu dei a aula mista. Tivemos que juntar as classes e eu dei essa aula mista com todas as crianças, mas foi muito bom. E quando acabou a aula, o menininho, né, meu aluninho, ele falou: gostei da aula hoje. Eu achei tão engraçado, porque eles são muito incríveis. Gostei da aula hoje. Aí eu comecei a falar para eles da importância da Bíblia, os livros da Bíblia, como são importantes. E na Bíblia nós encontramos vários tipos de história. Não tem vários tipos de filme, então a gente tem que trazer para a realidade da criança. Não tem filme de ação, filme de romance, filme disso, filme daquilo. Então, na Bíblia também tem essas histórias, né? Então, é muito incrível. Eu comecei a relembrar com eles, crianças, história de aventura. Vamos lá relembrar Caprô na Bíblia, história de aventura? E agora, história de ação, história de terror. Vamos lá. E vinha na memória deles as histórias que eles já conheciam e o que eles não conheciam. E eles ficavam assim: nossa, Prô, é verdade, uma história de terror. Então, aí teve o Abner, meu aluninho, que ele disse assim: Prô, olha, sabe que eu tô gostando da Bíblia? Então, assim, gente, olha que incrível, né? A gente mostrar para as crianças uma forma divertida de ler a Bíblia, que tem essas formas divertidas, né? Nós temos que aguçar isso neles. Então, a gente trabalhou sobre o livro de Salmos. Eu tive que fazer esse passeio pela Bíblia para entrar no livro de Salmos e a gente começou a estudar ali sobre a aula 13 e foi muito incrível, gente, foi muito incrível. Foi um momento tão incrível e a gente pensa assim: nossa, o livro de Salmos, né? Não é uma história, é uma música, como é que a gente vai passar isso para a criança? E foi incrível a aula. Então, imagina uma aula dessa aqui que tem vários elementos. Olha que legal a oportunidade que você tem para estar trabalhando com a sua criança. E ainda mais um tema que é muito atual no dia a dia delas, que é a questão do medo. Vamos lá. O que eu fiz para esse versículo para nós memorizarmos? Claro que eu fiz aqui o meu boneco com o tema aqui,
você, primeiramente, né, nunca deixe de usar a sua Bíblia, leia com a sua criança, permita que todas as crianças leiam a Bíblia, não perca essa oportunidade de ter, né, de que a sua criança ela tenha a oportunidade de ler, de folhear, de procurar, de se encontrar, de amar a palavra de Deus. Mas para isso tem que partir também de nós, professores, esse carinho pela Bíblia, essa dedicação pela palavra de Deus. Como eu já falei aqui algumas vezes para vocês, até com a minha Bíblia eu tenho um certo cuidado. Em casa mesmo, eu tenho muitas Bíblias de estudo, amo Bíblia de estudo, assim, um presente, toda a minha família já sabe, né? Quer me presentear com livros e Bíblia, porque é o que eu mais amo de ganhar. E quando os meus filhos pegam lá mãe, preciso ver alguma coisa, por favor, cuida da minha Bíblia. Então, assim, eles já sabem o cuidado, o excesso que eu tenho de cuidado com a palavra de Deus, e com os meus alunos não é diferente. Então, assim, eu mostro isso para eles, essa dedicação para eles, né? Que como é importante a gente amar e cuidar da palavra de Deus. E leia com a sua criança, faça com que ela venha ler, né? Que ela tenha prazer em ler, desperta esse momento da leitura com o seu aluno. É muito importante nós despertarmos isso nele. Tem criança que tem muita vergonha de ler, eu tenho isso na minha sala também, já tive mais. Já tive muitos alunos que não queriam ler. Mas agora com o nosso método de estar ali, de estar incentivando, de estar apoiando, de estar fazendo maior festa com eles quando eles vão ler. Nossa, que legal você leu, vão palmas, que legal. Você não sabe ler? A Pro vai te ajudar. Então a Pro vai ler e você vai repetir. A criança faz, daí depois que ela termina de repetir, a gente faz aquela maior festa, todo mundo bate palma porque ela repetiu, ela conseguiu. Então olha que motivação. E isso motiva as outras crianças também, então isso é muito legal. Então hoje na minha sala, se eu pergunto assim, vamos ler a Bíblia, já tem vários dedinhos levantados que querem ler também. Muitas crianças querem ler, uma incentiva a outra, e é assim que a gente vai despertando o desejo na criança pela leitura bíblica. Então nunca deixe de ler com a sua criança na Bíblia, e sempre coloca no coraçãozinho dela o desejo de amar a palavra de Deus, porque ela é um mapa, né? Uma bússola, é ela que vai nos orientar o caminho certo, que vai nos levar ao céu. É através da Bíblia. É igual a oração, não tem como falar com o Papai do Céu sem orar. Não existe outro método para falar, não tem outro método para falar com Deus se não for através da oração. E a mesma coisa a palavra de Deus, né? Não existe outro mapa, outro manual que vai nos guiar, nos direcionar no caminho certo para chegar ao céu sem ser a Bíblia. Não existe. Então nós temos que botar no coração das nossas crianças esse desejo de tanto orar como ler e praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Eu até estava falando ali para os meus alunos na aula passada, a aula retrasada, no caso seria aqui para vocês, né? Sobre a questão ali da Bíblia, como eu falei para eles, quando vocês vão, não é só chegar aqui e ler um versículo bíblico, não é só chegar em casa e ler um texto bíblico, nós temos que estudar o que a gente leu, porque senão a gente não vai guardar no coração. E aonde fica o nosso coração que a Bíblia fala? É esse coração que bombeia o sangue? Qual é o coração que a Bíblia se refere? É a mente, o nosso coração, a mente. Nós precisamos guardar a palavra de Deus na mente, no nosso coração, que é a mente. Como eu falei para eles, vocês vão para a escola, vocês precisam fazer uma prova. Vocês vão só ler ou vocês precisam estudar a matéria? A gente precisa estudar. É a mesma coisa a palavra de Deus. Nós precisamos estudar para compreender, precisamos entender, compreender e estudar para a gente poder guardar no coração, que quando a gente precisar, vai estar ali guardadinho no coração, assim como vocês vão fazer a prova. Quando cair aquela pergunta, vocês vão saber responder, porque vocês estudaram. Quando vocês tiverem momentos de adversidade, vocês vão saber o que fazer, porque a palavra de Deus foi estudada, praticada, tá dentro do coração. Então é muito importante, né, a gente falar para as crianças a importância da Bíblia. Mas vamos lá, eu fiz esse bonequinho aqui, depois que vocês leram a Bíblia, vocês repitam aqui o versículo bíblico, e agora chegou a hora de vocês explicarem o versículo bíblico. Então a gente vai dizer aqui, não tenho medo de milhares de inimigos
que me ameaçam de todos os lados. Temos que explicar para as crianças quem são esses inimigos. Muitas vezes esses inimigos não são pessoas, né? Muitas vezes esses inimigos, a gente pode ir falando ali, entrando no nosso tema, medo. Muitas vezes, né, o medo excessivo é o nosso inimigo muito prejudicial, porque ele nos trava, ele nos impede de fazer várias coisas. Então, você pode estar dando exemplo de vários inimigos. Às vezes a gente pensa assim, um inimigo, um bandido. Não, às vezes os inimigos, né? Tem inimigos até dentro da própria casa e a criança vive conflitos e não sabe nem como agir. Então, a gente tem que ensinar para crianças todas as coisas certinho, né? E quando ela estiver passando por desses conflitos, dentro do seu lar, ou na escola, ou com alguém próximo a ela, a gente tem que ensinar para a criança que ela precisa falar, ela precisa comunicar, encontrar alguém da sua confiança e denunciar. Ela não pode, às vezes o medo trava a criança e ela guarda para si. Nós também, pais, temos que prestar muita atenção nessa questão, como que estamos abordando certas coisas com os nossos filhos. Às vezes a gente é tão rígido, tão cruel, que os nossos filhos às vezes têm medo de nos comunicar algo porque sabe como nós vamos reagir. Eu não vou contar para minha mãe porque eu sei que ela vai brigar, porque eu sei que ela vai fazer tal coisa, eu sei que ela vai agir dessa forma, às vezes até uma certa proteção também. Eu não vou falar isso porque eu sei que ela vai lá resolver daquela tal forma, vai me envergonhar. Então, nós temos que tomar muito cuidado e ser pais sábios, porque muitos filhos não têm mais confiança de contar as coisas para os pais. Conta para um coleguinha, às vezes até para mães de colegas as crianças se abrem. Mas por que não se abrem com os pais? Qual é a barreira que nós temos criado entre nós e os nossos filhos? Mas é proteção para o meu filho, né? Estou agindo dessa forma para proteger o meu filho. Nem sempre o que a gente faz é de formas corretas. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, muito. Porque, às vezes, se a gente não saber lidar com certas situações, nós estamos afastando as nossas crianças, estamos quebrando o nosso vínculo com eles. Então, cuida muito, seja sábio, escuta mais, fala menos, escuta mais, ora mais e o Senhor vai te dar estratégias para lidar. Mas cuidado da forma que fala com seu filho, não afaste ele de você. Por mais que você tenha milhares de razões para fazer isso, né? Que você tenha milhares de razões para chamar a atenção de certas formas. Mas cuidado, toma muito cuidado, porque é tão difícil. A Bíblia diz que é mais fácil ganhar uma cidade inteira do que um desviado voltar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente magoa o coração dos nossos filhos, é muito difícil a gente conquistar a confiança dele novamente. Então, vamos tomar esses certos cuidados com as nossas crianças, principalmente com os nossos filhos, né? Por que ele não quer te contar as coisas? Qual foi a barreira que você criou entre você e ele? Como está sendo essas normas? Está rígido? Como que está sendo? Procura analisar as coisas do ponto de vista dele, procura falar a linguagem dele. E primeiramente, ora a Deus e pede para ele te dar estratégias, porque o nosso Deus é o Deus que ele tem prazer em nos ajudar. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? A gente pode estar falando para as nossas crianças, né, que nós temos muito medo de muitas coisas. E eles vão te contar. Às vezes, coisas que a gente pensa assim, nossa, nada a ver, mas para a criança é um grande dilema. Cada faixa etária tem os seus dilemas e nós precisamos compreender isso. Nós somos adultos, nós somos maduros, mas a criança não, ela está num processo de desenvolvimento e quanto menor, mais medos elas têm. Aí agora tem aquele medo também que realmente é real e se torna um pânico para a criança. Então, a criança, ela precisa o quê? De ajuda, ajuda psicológica, precisa de ajuda, então a gente precisa ter esse discernimento também. Você conhece os seus alunos, então você tem que saber que cada criança é uma forma diferente para trabalhar certas questões. Então, o que eu fiz aqui? Tem esse bonequinho e você pode estar falando, nossa, crianças, às vezes nós temos medo, nossa, de fantasma, de bicho-papão. Eles vão te dizer tanta coisa. Medo de cachorro, é um medo real, né? Tem que ter medo mesmo, tem que ter certo cuidado, né? Tem cães que não dá para chegar perto. Mas os meus já iriam dizer, eu tenho uma aluninha que morre de medo de cachorro. Até semana passada, nós estávamos juntos num passeio e um cachorrinho veio brincar, gente. O cachorrinho, assim, do próprio sítio, veio brincar, pular, brincar. Gente, ela gritou
tanto de medo, gritou, ela tremia de medo, eu só dizia, calma, ele só tá brincando, e ela gritava de medo. É um medo real e a gente precisa entender isso, né? Até fazer ela confiar, olha, foi muito difícil, mas nós estávamos ali, ela sabia que podia contar com a gente, ela sabia que perto de mim e dos outros professores ela estaria segura. Então é isso que nós temos que passar para nossa criança, né? Ela precisa ter segurança. E tem vários bonequinhos aqui, ó, que você pode estar falando, nossa, eu tenho medo de falar, tá aqui o bonequinho tampando a boca, porque se eu falar, se eu me pronunciar, eu vou ser punido por isso, às vezes dentro de casa, às vezes com aquele coleguinha que está me intimidando, eu tenho medo, estou sendo ameaçado por um adulto. Então assim, a gente tem que botar isso para a criança, né? Falar essas certas coisas. E na hora do medo, a gente fica tão sem ação que a gente não sabe o que fazer, não temos ideias, não sabemos, não sabe como reagir, e a gente fica atordoado, e muitas crianças se acham desprezíveis por causa de certos medos. Então a gente tem que dizer para as crianças o quê? Que muitos inimigos se levantam contra nós no dia a dia, mas nós temos que confiar no Papai do Céu, porque a Bíblia diz que os nossos inimigos, eles nos ameaçam de todos os lados. Mas o Senhor, Ele está sempre conosco e nos está pronto para nos dar a vitória. Porque quem criou o céu? Quem, crianças? Quem criou o sol? Quem criou a lua? Mostra para as crianças a criação de Deus. Se você está dando aula de manhã, leve eles para a rua. Peça para eles olharem a natureza, para eles tocarem. Quem criou essa árvore, crianças? Essa terra aqui, essa areia, quem que fez? Foi o nosso Deus. E aquela nuvem, e se é a noite, aquela estrela, essa chuva, esse céu que está escuro, esse ar que estamos respirando, quem que fez? Foi o nosso Deus. Então, o que é esse medo para Ele? O que é esse problema para Ele? Não é nada. Esse problema para Deus não é nada. Olha, quem fez todas as... Você poderia fazer o céu? Você poderia dizer assim, ó, haja luz e houve luz? Fala agora. Acontece alguma coisa? Não, porque nós não somos nada, somos limitados, mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso e Ele pode fazer todas as coisas. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Então é isso que nós temos que passar para as crianças, né? Essa confiança no Papai do Céu. Vamos lá. Tem aí o nosso bonequinho. E eu botei aqui grampinhos, ó, de roupa. Botei um palitinho aqui. Legal, se você for fazer, bote ele num papelãozinho ou fixando ele em algo mais firme, para ele não até dobrar com o peso do grampinho. Outra coisa também, às vezes as crianças têm muito medo de falar. Gente, são tantas coisas, e a gente tem que dizer para as crianças que elas são capazes, que elas podem, que elas conseguem, que vai dar tudo certo. Ah, eu tenho medo de falar em público, elas conseguem, elas são capazes, é só algo que a gente precisa trabalhar, essa questão de confiança na criança. Eu estava aqui pensando, até preparando essa aula e pensando, nós todos temos nossos medos, né? Eu escrevo muita peça de jogral, muita peça, já fiz muitas peças de jogral, até esse mês agora a gente fez uma também que ficou muito bonita. Então eu escrevo muitas peças de jogral para vários tipos de temas. Eu estou sempre escrevendo, eu amo escrever artigo, estou sempre escrevendo. Então assim, criar peças de jogral, criar toda a frase ali, todas as falas. Nossa gente, é um universo maravilhoso, né? Eu saio da minha realidade e eu entro naquele universo e é muito bom. Só que agora me veio um desafio novo, um desafio que agora me veio para escrever uma peça de jogral, mas em Libras, gente. Então, olha só, olha um desafio enorme que eu vou ter que eu assumir, só porque assim, ó, me dá medo, porque assim, eu não conheço, claro, eu conheço Libras, a minha filha, ela é intérprete em Libras, não, é algo que está
na nossa realidade, porém assim, não algo que eu sei, mas algo que eu convivo, mas não algo que eu sei, que eu domine. E assim, eu tô com muito medo. Então isso é natural da gente, a gente ficar inseguro. Então é isso que a gente diz para as crianças. É natural às vezes a gente ficar inseguro, a gente não saber o que fazer. Nossa, será que eu vou conseguir? Eu tenho ficado esses dias aflita, porque, Senhor, saiu da minha rotina, saiu do que eu tô acostumada a pegar um tema da Bíblia e ir lá e fazer, só porque agora é em Libras. Gente, a minha cabeça tá um turbilhão, eu fico assim pensando, e agora? E o prazo tá se esgotando para entregar e eu não consegui ainda. Senhor, como é que eu vou fazer? O que que tu queres? Mas qual é o diferencial? É confiar no Senhor. Então eu tô assim orando, Senhor, o que que eu faço? Senhor, o que que tu queres? Senhor, o que que tu queres que eu escreva? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer um jogral, sendo que os ouvintes, né? Os ouvintes... E para não ouvintes, eu tenho que juntar as duas turmas. Como eu vou fazer isso? Eu tenho que pensar das duas formas. Como? Então, assim, para mim está sendo um desafio e um grande medo encarar isso. Mas qual é o diferencial? É a oração, é confiar no Papai do Céu. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu nunca fiz, mas eu vou. Então, assim, tem que dizer para sua criança também que às vezes tem coisas, tem desafios na vida dela que ela tem medo de enfrentar, mas se ela confiar no Papai do Céu, vai dar certo, ela vai conseguir, porque o nosso Deus é um Deus que nunca nos abandona e Ele vai nos ajudar. Então, assim, é essa confiança que a gente tem que passar para as crianças. O medo natural sempre vai existir, esse medo, às vezes, de insegurança também, isso é normal na nossa vida. O diferencial é confiar no Papai do Céu. E o medo excessivo, precisamos pedir ajuda de um profissional e, assim, confiar no Papai do Céu, porque Ele também vai nos ajudar, principalmente com esses medos excessivos. A história bíblica, o que que eu fiz aqui? Vocês estão vendo que a minha mesa está muito cheia. Muito, muito, muito cheia. Mas vamos lá. Eu tinha muitos cones de linha em casa, mas eu sugiro para você, você pode fazer com copinho plástico, com rolinho de papel higiênico, com várias outras coisas. Eu fiz aqui, ó, a impressão do rostinho. Ó, vários rostinhos. Só colei aqui com uma fitinha adesiva. Para os soldados aqui, ó, dos midianitas, eu fiz o rostinho de soldado e eu botei numa paleta de cor verde. As minhas cores verdes ali. Então, o que a gente pode estar dizendo para a criança? Que Gideão, né, ele era um jovem, um homem que tinha também muito medo. Daí você vai estar explicando para sua criança que os midianitas, ele era um povo muito malvado. E eles estavam por muitos anos já oprimindo o povo de Deus, porque o povo de Deus, ele se esqueceu de Deus. E eles se afastaram da presença do Senhor, fazendo coisas erradas. Aí o Papai do Céu permitiu que os midianitas viessem para maltratar o povo de Israel. Então sempre eles vinham ali, roubavam comida, deixavam o povo sem nada, eles saqueavam tudo. Então o povo plantava, colhia e quem que se beneficiava com tudo isso era o povo inimigo que vinha com seu exército, mas fazia uma destruição ali no povo de Israel e sempre era assim. Aí o povo começou, né? Temos que buscar a Deus, não tem outra opção, é o Papai do Céu. Aí um dia um jovem, você vai estar dizendo aí para isso, você pode estar escolhendo aqui vamos supor que esse azul aqui seja Gideão. E ele era um rapazinho muito inteligente, porque ele sabia que os midianitas iam vir pegar a comida deles. Ele foi lá esconder um pouco de comida. Ele foi lá e escondeu crianças para os midianitas não roubar aquela comida dele. E enquanto ele estava nessa função de esconder comida, chega o anjo do Senhor e começa a conversar com ele e diz que Deus escolheu ele para libertar todo esse povo das mãos dos midianitas. Claro que o mocinho ficou com medo. Nossa, mas Deus falou? Deus fala, e Deus fala mesmo, Deus fala com a gente, mas às vezes nos dá medo. Mas será que é Deus, hein? Será que é Deus mesmo que está falando? Será que eu vou conseguir? Será que se eu fizer aquilo vai dar certo? Será que não vão rir de mim? Olha quanta coisa passa na nossa cabeça. Então você pode trazer essa realidade agora para o dia da sua criança. Será que isso? Será que aquilo? Mas o que aconteceu?
Gideão acabou concordando e ele reuniu o povo e juntou, 32 mil soldados, homens, para pelejar contra os midianitas. Ah, mas agora tá bom, agora tá fácil, né, diretor? 32 mil homens, é claro que eles vão ganhar essa peleja. Gideão falou que eles iam batalhar e que Deus falou que ia dar a vitória para eles. Agora eles tinham um exército muito grande, motivou o povo, vamos guerrear. Deus falou que a vitória é nossa. Juntaram ali 32 mil homens, Deus pega e olha assim, muita gente. Se eles vão ganhar essa peleja, vão dizer que foi por causa deles que ganharam a peleja, não por causa de mim. Aí Deus pega e diz assim para Gideão, eu tô com Josué na cabeça. Pega e diz assim para Gideão, pergunta para eles ali quem está com medo e quem é covarde, está com medo, pode ir embora. Aí Gideão vai lá e diz ao povo, quem está com medo desses 32 mil pode ir para casa. Gente, eu acredito que Gideão nessa hora ficou apavorado quando começou a sair gente, saiu 22 mil homens. Aí você vai tirando a sua quantidade. Saiu 22 mil homens, ficando só 10 mil. E agora, 22 mil pessoas ficaram com medo e não fizeram, não entraram no propósito de Deus, deixaram de ser usados por Deus, deixaram de passar, de enfrentar uma batalha a qual a vitória já estava ganha, porque Deus falou que ia dar a vitória para eles, então eles deixaram de vivenciar esse momento histórico até para nós, que nós estamos lendo essas histórias, eles deixaram de participar desse heroísmo por conta do medo. Olha como o medo, ele nos afasta das coisas. Aí Deus olha e diz assim, ainda tem muita gente aí. Ô Gideão, leva eles tudo lá no rio e aquele que beber água, segurando com as mãos, lamber água, que beber água serve com as mãos, é esse que vai para a peleja. Gideão pega e diz, pessoal, vamos lá tomar água lá no riacho? E foram. Crianças, 7 mil se baixaram assim, e começaram a tomar água ali do rio. Se baixaram, se ajoelharam no chão e começaram a tomar água, lambendo água ali, igual um cachorro. E só 300 pessoas que ficaram cuidando, tomando água com a mão, porque a gente tem que ser sábio, a gente tem que estar vigiando, tem que estar tomando água, mas observando tudo o que está acontecendo. E só 300 daqueles 7 mil que foram escolhidos para ir para a peleja. Todos que se baixaram, dobraram os joelhos ali, se abaixaram para tomar a água, foram dispensados, não foram aprovados por Deus. E só 300 foram para a peleja. E ali você pode estar contando, usa os seus personagens, vai lá, que daí Gideão, uma certa noite, foi lá no arraial do inimigo, ele e o seu companheiro, e ficaram escondidos. E ali eles escutaram uma conversa que eles sonharam, que Gideão ia vencer a batalha porque Deus estava com eles. Olha, Deus já está até revelando para o próprio inimigo que a batalha era de Gideão. Gideão estava com medo, só 300 homens para enfrentar um exército tão terrível, mas o Senhor estava com ele e assim ele foi e fez tudo o que Deus mandou fazer. Não precisou Gideão lutar, guerrear entre eles mesmos, entre si. Lutaram, guerrearam e Gideão venceu a batalha. Mas aí você vai estar contando para as crianças como foi que eles ficaram em volta do arraial do inimigo. Tudo de noite, enquanto eles estavam dormindo. Olha, gente, que coisa incrível. Como o nosso Deus é um Deus de estratégias, Explicou tudo ali certinho. Aí todos eles estavam com as trombetas, as cornetas na mão, segurando um vaso. Eu trouxe aqui um vaso e também uma tocha, gente. Olha que legal a tocha que eu fiz aqui, Já fiz tudo preto e branco, porque você pode dar de atividade para sua criança fazer. Então, ela faz a tochinha aqui. E ainda cola a chama ali, tem a corneta.
E ali, certo momento ali, Gideão pede para jogar os vasos no chão, acender as tochas, tocar a corneta. E todo o povo aqui se acordou, achou que Gideão estava guerreando e eles no escuro guerreavam contra si. E foi uma bênção nessa batalha. Eles ficaram só olhando. E ali como Deus deu a vitória para aquele povo. Então assim, ó, é o nosso Deus, é Ele que faz, é Ele que peleja, é Ele que trabalha pela nossa vida. E como a gente pode estar falando assim, que assim como Gideão recrutou aqueles 300 homens, nós também temos que ser soldados e temos que estar preparados. Então aqui eu fiz as armaduras de Deus, que você pode estar mostrando ali para a criança como que nós também vamos nos preparar para enfrentar o nosso inimigo. Como que a gente pode fazer? Tem o capacete da salvação, tem um escudo. Então, tudo aqui você vai estar colocando no seu personagem. Ó, o capacete vai estar explicando Cada item desse aqui, ó, tem a explicação, né? Vai que você esqueça na hora. Tem a couraça, você vai estar botando por que a gente tem que usar uma couraça. Como que é essas armaduras de Deus? Então, olha que legal. E você vai estar revestindo todo o seu bonequinho. Tem muitos preletores, muitos professores que já têm isso, né? A própria armadura de Deus ali já faz para suas ministrações. Se você tem, usa na sua criança e explique para ela de forma muito rápida, porque senão é muito tempo e ela já se cansou. Vamos lá. Fixando a aprendizagem. Sou um soldado de Cristo. Gente, eu achei isso muito lindo, que ali no lugar dos olhos são copinhos plásticos e dentro do copinho plástico foi colado um papelzinho preto para simbolizar, né, os olhos dentro. E ali o copinho plástico vai servir de binóculo. Gente, olha que legal. Eu super faria isso com os meus alunos. Eu acho que eles iam amar toda essa construção. Tem aqui também, ó, que eu fiz aqui, se você quiser fazer para sua criança, sou um soldado de Cristo. E tem um versículo bíblico, se você quiser fazer aqui para o seu aluno. Tem também ali a medalha que você pode estar botando numa cordinha e pôr no pescoço do seu aluno. Tem outras ideias aí que você pode estar fazendo. E no Drive tem muitas ideias também para você. Lembrancinha é um palitinho de picolé com um soldadinho. Olha que legal, gente. Isso é uma ideia tirada da internet. Eu achei bem legal, porque ele foi feito para o Dia do Soldado. Mas como nós estamos falando aqui de soldado, eu acho que seria bem legal você dar junto com um pirulito, alguma coisa. As crianças dessa faixa etária amam ganhar essas coisas. Então, professores, essa foi mais uma aula. Que Deus abençoe muito a sua vida e a gente se encontra na semana que vem. Amém? Que Deus abençoe vocês.